Oi, gente, beleza? Aqui é o Carlos Lima e eu gostaria de compartilhar com vocês algumas informações que eu acho que são de saúde pública, né? Eu sou terapeuta na área de dependência química e como nós estamos aproximando no carnaval, então tem uma série de informações aí que eu acho que são extremamente importantes a gente poder compartilhar com as pessoas, beleza? Todas as vezes que passa o carnaval, nós vemos na mídia as estatísticas, né? Tantos acidentes nas estradas, com tantas pessoas acidentadas, com tantas mortes, com tantas apreensões de CNH, carros recolhidos e violência, etc. Então sempre o saldo é muito negativo, né? As ocorrências que mais acontecem nas delegacias de polícia, mais de 80% é de importunação sexual, né? Depois seguido de roubo de celulares, mas o que mais me preocupa mesmo é os acidentes de trânsito, causados justamente por conta do alcoolismo, né, que é a droga lícita, a droga permitida. E não adianta falar assim que, não, se você for pego no bafômetro, a multa é R$ 2.934, com 7 pontos na carteira, né, com suspensão do CNH, não adianta, as pessoas mesmo assim, elas acham que não vai acontecer nada, que uma latinha só não tem problema, e a gente fica meio que contaminado pela euforia geral, né? E o álcool especificamente, ele tem uma peculiaridade muito específica, né? Às vezes a pessoa ela já pode nascer com essa predisposição genética para o álcool, né? E ela pode ser disparada em algum momento, eles chamam de epigenética, né? E ela é uma doença primária, crônica, progressiva e fatal, né? Por que crônica? Porque no início era até gostoso, né? Dá um certo ganho, né? A pessoa se desinibe, ela fica mais eufórica, fica mais relaxada. Só que a pessoa vai precisando de doses cada vez maiores para obter o mesmo efeito, né? Tem gente que toma aí uma caixa de cerveja e demora para começar a ficar mais relaxado. Tem gente que com uma latinha só já começa a piscar lento, falar meio mole, mas tem gente que já tem essa resistência. E aí é que eu acho que entra a parte mais preocupante, porque o álcool ele é diferente das outras drogas, né? O álcool ele provoca os chamados blackouts, os apagões, né? Então a pessoa quando bebe fala assim, olha, nem sei como eu cheguei em casa, eu não me lembro de ter atropelado, né? Eu não sei quem é o pai desse meu filho. Você acredita que isso também acontece, gente? Aliás, depois do carnaval, 3 meses depois, além das estatísticas que eles apresentam, eles não relatam também as estatísticas do aumento de aborto, né? Lembra do apagão? A pessoa nem sabe de quem que engravidou, né? E ela também é uma doença progressiva, porque quando a pessoa ela já está com a doença instalada, ela começa a sentir os sintomas de abstinência, né? Que é os chamados tremores, né? E aí vai causando lesões biológicas, né? Esôfago, pâncreas. E uma outra característica extremamente importante, porque o álcool ele vai sedando, né? Outro dia eu vi uma pessoa falando assim, né, na clínica que eu trabalho lá, eu falei assim, olha, às vezes eu fico cruzado e virado. Eu falei, ué, o que é cruzado e virado? Ah, cruzado porque a gente entra no álcool, mas acaba usando outras drogas também, né? Ou maconha, ou cocaína. E por que virado? Ah, porque a gente não quer dormir, né? Então a gente toma lá os energéticos para poder aguentar 2, 3 dias. Olha que perigo, gente. O carnaval ele já começa alguns dias antes, né? Aí tem um período de carnaval, já são vários dias, depois fica vários dias depois. Se a gente considerar quando a pessoa começa e quando ela finalmente para, ela pode sofrer de infarto, né? Isso eu ouvi de uma médica, né? De taquicardia ventricular, porque o álcool lhe ceda, o energético é uma dose cavalar de taurina e cafeína, o coração dispara, muitos dias sem dormir, sem se alimentar, sem se hidratar, tem hora que o coração não aguenta mesmo, né? E aí
o álcool ele também tem outra característica, sabe? Ele vai causando lesões também na família, né? Porque a família do alcoólico ela é traumatizada, né? Com tantas brigas, com tantos problemas, a pessoa não lembra quando agrediu, quando machucou, quando traiu, quando fez um monte de coisa, mas a família não esquece, né? A família do alcoolista é a mais traumatizada, né? E por que é fatal? Porque a pessoa ela vai, dependendo da quantidade que ela usa e do tempo, ela vai causando uma falência múltipla dos órgãos, né? E depois ela entra na morte matada, que são os acidentes de trânsito, que eu me referi, briga de bar, né? Acidentes de trabalho, ou o morto-vivo, né? Que são os mais resistentes. Aí a pessoa entra num quadro de Alzheimer, a pessoa entra num quadro de demência. Eu conheço alguns casos assim, né? Então, se a pessoa ela não tem a predisposição genética, beleza, então ela fica aí se contaminando com álcool durante todos esses dias do carnaval, depois ela vai precisar aí de uma internação de 7 a 10 dias para se descontaminar, né? Para se nutrir, se hidratar, tratar de algumas lesões, mas se ela foi disparado a dependência, aí é bem mais complicado, porque aí a pessoa ela precisa aí de uma internação de 2 a 3 anos para aguentar aí uma síndrome de abstinência mais demorada. Ela vai ter que passar pelos 12 passos, e ela mesmo depois de passar por esse período aí no centro terapêutico, ela vai precisar frequentar grupos de apoio, porque nunca mais ela deixa de ser dependente químico. É uma doença que não tem cura, ela tem tratamento, né? Mas é por resto da vida. E a família também adoece, que é a codependência. Então a família também precisa fazer terapia, frequentar grupos de apoio, para todo mundo fazer parte da solução e não do problema. Então, ou seja, vale a pena correr esse risco, gente, né? Eu sei que nessa época eu também fui adolescente, né? Quando eu tinha meus 14, 15 anos, eu via toda a turminha indo para balada, eu não tinha dinheiro para ir, eu ficava alucinado, eu queria por todo jeito ir, né? Então nessa hora, os pais eles precisam dar vitamina N para os filhos. Não, não vai, não dou dinheiro, não concordo, não e não. Porque eles não têm defesas psicológicas para suportar tudo isso, né? E às vezes para ser aceito na tribo eles acabam usando álcool, usando outras drogas, né? E se coloca numa situação de risco. E depois quem fica com a bronca é os pais, né? Mas acho que o não mais difícil é para a gente mesmo, né? Não, não me é conveniente, não me é oportuno, não vou me colocar em situação de risco. Então não adianta eu ter o cuidado, eu me precaver, né? Se eu posso entrar num carro e de repente alguém alcoolizado vem para cima de mim, então melhor eu não correr risco, né? Para vocês terem uma noção de como é diferente esse momento, não faz muito tempo que a gente viveu o clima do Natal, né? Então no Natal qual é o ambiente reinante? Introspecção, saudade, sensibilidade, fraternidade, né? É um ambiente muito acolhedor, né? Agora, qual é o ambiente que tem no Carnaval? Agitação, excitação, euforia. Então, nesse inconsciente coletivo, isso dispara, né, o gatilho da nossa empolgação. Quando vai ver, a gente já fez, quando vai ver, a gente já bebeu mais do que deveria, quando vai ver, a gente já se colocou numa situação de risco. Então, é melhor se prevenir, né? Melhor a gente se resguardar. Aproveitar esse tempo aí para ler um livro, para descansar, né? Porque se a gente sempre imagina tudo dando certo, né? Ah, vou aproveitar esses dias, vou viajar, vou brincar o carnaval e tal, né? Mas às vezes não é assim que acontece. De repente, pela inconsequência, pela irresponsabilidade dos outros, a gente é envolvido aí num problema, numa briga, num acidente. E depois a gente é que fica com prejuízo, né? E fica o arrependimento. Ah, se eu pudesse voltar no tempo, por que que eu não me resguardei? Por que que eu não me preveni? Por que que eu não tomei os cuidados? Por que que eu não disse não para o meu filho? Não é verdade? Beleza? Então vamos compartilhar essas medidas protetivas para as pessoas que a gente ama, que a gente quer bem,
para que a gente realmente possa passar por esses dias aí da forma mais saudável, mais equilibrada, com mais plenitude e mais consciência, beleza? Forte abraço a todos.